vamos começar a nossa aula, sétimo ano. Continuaremos falando sobre a colonização do nosso país, do nosso Brasil, e focaremos hoje na colonização do Nordeste pelos holandeses, em especial de Pernambuco, na região onde hoje é nossa capital, né? Recife, vizinha a Olinda, Pau Amarelo. Então vamos iniciar nosso slide falando sobre o processo conhecido como a União Ibérica, na qual, o que significa, quem são os países ibéricos? Portugal e Espanha, e eles viviam monarquias, então tinha um rei. Chegou um período da história que Portugal não tinha um sucessor direto para o reino, né? Ou seja, para se tornar rei. E aí Felipe II da Espanha se torna o rei de Portugal através da chamada União Ibérica, a união dos dois países, né? O luso, português, e o espanhol. Só que o Brasil vivia da exportação da cana-de-açúcar, na qual a gente já começou a falar, iremos reforçar hoje na aula, focando aí nessa trajetória dos holandeses no Nordeste. Por quê? Porque os holandeses eles já comercializavam, eles já refinavam também o nosso açúcar, levavam para a Europa, e eles não vão ficar contentes com a União Ibérica, com as novas regras impostas pelo rei Felipe II e também pela Companhia das Índias, né, ocidentais, que controlava esse comércio. Então, o que acontece? A Holanda naquela época era chamada de Países Baixos, e os Países Baixos tentarão fazer a sua primeira investida exatamente em Salvador, que era naquela época, desde o governo geral, né, desde o primeiro governo geral, a sede do governo português no Brasil. Então eles serão expulsos, os holandeses vão conseguir apenas ficar cerca de um ano tentando fazer essa colonização pela Bahia, e serão expulsos. E eles vão migrar para outros estados do Nordeste. Então a invasão aqui ao Nordeste está representada nessa imagem. Esse slide vocês encontram no livro didático de vocês. E nós temos duas perguntinhas que vocês também irão responder no seu caderno. Mas vamos focar aqui em cima em um trecho desse texto, onde diz, no segundo parágrafo: com isso, em 1624, os holandeses invadiram Salvador, mas encontraram forte resistência da população. Depois de muitas disputas, eles foram expulsos da cidade. Em 1625, passados alguns anos, os holandeses invadiram e dominaram a capitania de Pernambuco. Então, vejam só, eles continuavam fazendo tráfico de escravos, eles continuavam com o investimento nos engenhos do Nordeste. Vamos para a próxima. Aqui, ó, eu quero lembrar vocês como era a organização dos engenhos, como era toda essa estrutura do trabalho no engenho. E aí nós tínhamos os canaviais, tínhamos a senzala, que era o local de moradia dos escravizados, existiam as matas, onde eles buscavam lenha para as caldeiras, que era onde iria ser produzido, né, o caldo e transformado o caldo da cana-de-açúcar em seus vários estágios. Continuando a próxima imagem, temos ao fundo aqui a Casa Grande, que é a casa do senhor de engenho. Temos a capela, mostrando a presença da Igreja Católica desde a colonização. E temos aqui o principal local, né, que é exatamente a casa de engenho, o lugar onde a cana era moída com a força da tração animal, ou seja, não tinha motores, era a força da água, era a força animal que movia os moinhos, as rodas d'água. Tínhamos aqui sempre um local próximo a rios, né, a córregos, para poder, quando se usava essa roda d'água. Temos a moradia dos trabalhadores livres, como feitores. E as profissões aqui dentro
da produção do açúcar. A principal mão de obra sempre foi a mão de obra escrava africana, mas nós temos também os trabalhos e funções. Então, na figura 1, vocês veem os trabalhadores cortavam e recolhiam a cana e em seguida transportavam até a casa de engenho. Depois, essa cana, ela que estava na casa de engenho, era moída, né? Quem aqui não já tomou um caldinho de cana e não viu que tem que moer? Só que hoje a gente tem motores, né? Naquela época não, era a força animal puxando ali, ó, o moinho. Na figura 3, os trabalhadores cozinhavam o caldo de cana para engrossá-lo, e aí onde os chamados caldeiros. Depois, na imagem 4, o melaço era coado e despejado em formas de barro para solidificar e branquear, para cristalizar. E aqui os dois últimos processos. Na quinta imagem, o açúcar já solidificado, ele ia ser batido e colocado no sol para secar. E por último, depois que secava, ele era encaixotado e levado para o porto, onde seria transportado em navios para a Europa. Esse era o processo. Lembrem que foi bem intensificado o comércio transatlântico de escravos, ou seja, o escravo como mercadoria continuava sendo forte durante o período da colonização holandesa. São mais de 300 anos de escravidão no nosso país que nós vivemos. Foi o último país a abolir a escravidão, foi o Brasil, no mundo. A luta pelo açúcar vai fazer com que os Países Baixos, depois das suas investidas no Nordeste, convide esse alemão, Maurício de Nassau, para vir governar a capitania, né? Governar, na verdade, Pernambuco sobre o domínio dos holandeses, sobre o domínio dos Países Baixos. Vai ser importante, eu vou trazer aqui uma imagem adiante do livro, que mostra nossa capital, Recife, aqui em Pernambuco, e lembrar que o progresso ele também veio com os holandeses. Durante as décadas que os holandeses passaram em Pernambuco, eles fizeram grandes estudos da nossa fauna, da nossa flora. Eles desenvolveram uma arquitetura como pontes e arquedutos, entre outras construções. Eles investiram também em conhecimentos astronômicos e buscaram desenvolver inclusive remédios, a parte farmacêutica. Ou seja, buscando na fauna, né, todos esses estudos, essas pesquisas. Eles deixaram grandes obras relatando como era a convivência naquela época, pinturas, trouxeram artistas. Então foi um grande apogeu para a cultura pernambucana, a presença de Maurício de Nassau. Mas chega um momento, né, que vinha a expulsão desses holandeses, porque vai ter a retomada dos portugueses, né, dos lusos aqui na nossa colônia, ou seja, a retomada do poder e a volta do rei também português governando a colônia brasileira. Então, além dessas medidas, o governo português fez vários esforços para expulsar os holandeses do Nordeste da colônia e retomar o controle sobre essa região. Como Portugal não tinha condições de manter um exército português aqui no Brasil, precisou contar com a participação de muitos brasileiros na luta contra os invasores holandeses. Após muitas batalhas, as tropas luso-brasileiras finalmente conseguiram, em 1654, definitivamente expulsar os holandeses do Nordeste, na chamada Batalha dos Guararapes. Agora nós vamos retomar a questão durante, a colonização das chamadas guerras justas, que a gente já falou que não eram nada justas, elas eram bem injustas, mas durante a colonização portuguesa nós tivemos aí o trabalho, escravo indígena, nós tivemos também o trabalho livre, mas com certas condições das chamadas guerras justas. E vamos ler aqui onde diz o seguinte:
A colonização portuguesa na América teve início nas primeiras décadas do século XVI, que a gente viu lá desde a extração do pau-brasil. Ela foi feita com base no trabalho de indígenas e de africanos escravizados e seus descendentes. Então, o que a gente pode perceber é que tanto o nativo indígena quanto o negro africano foram a mão de obra na construção desse país. Respondam e reflitam sobre essas questões, vejam quem está aqui, trabalhando, como era a condição de vida dessas pessoas que eram trazidas para cá, como os escravos. A questão indígena, ela sofreu também um processo de aculturação e hoje a gente tem esse nome aqui chamado etnogênese ou reetnização, que mostra a luta do povo indígena pela sua cultura, para passar para as gerações, descendentes, os seus direitos como indígenas e manter as tradições. Os jesuítas, na chamada catequização indígena, catequização dos índios, ou seja, impor a religião católica aos indígenas, introduzir o catolicismo, o cristianismo, também fez com que essa difusão cultural fosse um pouco de maneira imposta, Então, sobre a escravização de indígenas, desde o início da colonização, os colonos portugueses escravizaram milhares de indígenas, que foram obrigados a realizar tarefas árduas no dia a dia dos canaviais. A maioria dos indígenas, no entanto, nunca aceitou essa situação. Muitos fugiam pela mata, conheciam bem o terreno, usavam isso a seu favor. Descontentes, queimaram engenhos, acabaram com roças e povoados, obrigando os portugueses a recuar e fugir. As revoltas indígenas destruíram os núcleos fundados pelos donatários do Espírito Santo, de Ilhéus, de Porto Seguro, na Bahia, e ameaçaram seriamente os de Pernambuco e São Vicente. Ou seja, os indígenas tentaram resistir à colonização e à escravização. A escravidão na colonização não foi só dos indígenas, mas principalmente dos africanos. E aqui nós temos uma imagem do trabalho escravo nos engenhos de cana-de-açúcar. A condição já era ruim para os escravizados desde o tráfico negreiro, desde a viagem nos navios. Então, observem que eram condições desumanas para com pessoas, com seres humanos tratados como mercadoria, como bichos. Então, a alta mortalidade fez com que esses navios fossem conhecidos como navios tumbeiros, porque a tumba é o local onde se coloca o quê? O morto. Aqui nós temos a rota dos principais, locais de partida de escravos africanos trazidos para a América, o chamado comércio transatlântico. Então aqui o comércio atlântico de escravizados, ele durou, como eu disse a vocês, mais de 300 anos. São 3 séculos de escravidão que a gente deve ao povo africano. Nós tivemos a cultura, a aculturação, aprendemos e herdamos, somos povos afrodescendentes, mas a luta, foi muito sangue derramado. A resistência africana. Então a gente sabe que a principal forma de resistência era a fuga para os quilombos, o local de refúgio dos cativos que buscavam a liberdade. Então vamos ler aqui sobre os quilombos. Os quilombos eram povoações constituídas fundamentalmente de escravos foragidos, mas que acolhiam também homens livres
e marginalizados pela sociedade. A história mais conhecida a esse respeito é a do Quilombo de Palmares, onde no final do século XVI começou a se formar uma rede de povoados que ao longo do tempo atingiu uma população calculada em torno de 20 mil pessoas. Ficava ali na região entre Alagoas e Pernambuco, na chamada Serra da Barriga, né? O Quilombo dos Palmares, onde teve como lideranças primeiro Ganga Zumba, tio de Zumbi, né? E a figura mais conhecida, Zumbi dos Palmares, que se tornou a principal liderança dentro do Quilombo dos Palmares. Ops, bora caneta. Hoje nós temos várias comunidades quilombolas de resistência, de oriundas, ou seja, das famílias, né, dos ex-escravizados. Os quilombolas, como eram chamados os moradores dos quilombos, viviam em liberdade. Para se alimentar, eles domesticavam animais, criavam porcos, galinhas, caçavam, pescavam e cultivavam lavouras de mandioca, de milho, de cana-de-açúcar, de batata doce, de feijão, herança que a gente tem hoje na nossa culinária. Como produziam além de suas necessidades, eles negociavam o excedente, o que sobrava, nos povoados vizinhos, obtendo em troca produtos como sal, tecidos, armas e pólvora para poder se defender. O trabalho era dividido entre os quilombolas. Enquanto alguns trabalhavam na agricultura e na criação de animais, outros se dedicavam ao artesanato, à fabricação de farinha, nas casas de farinha, ou na metalurgia, em trabalhos artesanais. Havia também aqueles que se dedicavam à proteção do quilombo em razão de constantes ameaças de ataques. O Quilombo dos Palmares resistiu a diversas expedições militares enviadas pelo governo para destruí-lo. Somente no ano de 1694, após quase 100 anos de resistência, o quilombo foi destruído. E a gente precisa lembrar que o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no nosso país, é apenas uma das datas que nós homenageamos, né, através de Zumbi dos Palmares, a resistência e a luta pela questão das igualdades, né? Ou seja, de uma igualdade racial e social no nosso país até os dias atuais, que é ainda tão desigual. Então, essa aqui são as habilidades que nós trabalhamos na aula de hoje. Respondam às questões que estavam nesse slide, nesse vídeo, e deem um feedback, um retorno no caderno, né, para os professores plantonistas. Um abraço e até a próxima.